O presidente do MOSAP, Movimento Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, Edson Guilherme Halbert, concedeu entrevista à TV Anaspes e falou sobre as negociações com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, sobre a aprovação da PEC 555, que acaba com a contribuição dos inativos. Como estão as negociações com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pela votação da PEC 555, que acaba com a contribuição dos inativos? Um bom dia primeiro a todos os ouvintes da TV Anasp. Eu diria que nós estamos nos primórdios ainda das nossas discussões com o presidente da Câmara. Nós estamos falando com os líderes partidários, pedindo que os líderes partidários mais chegados a ele intervenham junto a ele. Porque todos sabemos que o presidente Eduardo Cunha, ele geralmente delega esse tipo de demanda para algum parlamentar que seja chegado a ele. Assim ele agiu quando era líder do PMDB na Câmara. Essa questão ele não tratava com a gente. Ele dizia, não, vocês vão tratar com fulano de tal. Mas nós, independente disso, nós estamos solicitando uma audiência, já solicitamos, aliás, para dialogarmos com ele, fazermos até propostas, se ele nos permitir, para que nós consigamos avançar de uma vez por todas, neste ano ainda, com essa nossa proposta da PEC 555. Há possibilidade de votação ainda para este ano? Possibilidade sempre existe. Qualquer matéria que seja de extrema importância, se o governo quiser, ele vota dá um jeito. Não é bem assim agora, né, dadas as dificuldades que o governo está tendo justamente em relação ao Congresso e mais especificamente em relação à direção da Casa, da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, mas quando há consenso em determinadas matérias, eles votam. A nossa matéria, a PEC 555, ela faz parte daquela chamada pauta-bomba de novembro do ano passado. Aliás, novembro do ano passado não, de novembro de 2013, em que o governo, a presidente Dilma, o ministro da época da Fazenda, Guido Mantega, não admitia votar nenhuma matéria que ou perdesse receita ou gerasse novas despesas. Então, dentro desse conjunto de circunstâncias, nós achamos que, dadas as circunstâncias também de dificuldade da Câmara, ou melhor, do Palácio do Planalto com a Câmara dos Deputados em particular e com o Congresso também aí envolvendo o nosso presidente do Senado, Renan Calheiros, em determinados momentos a gente acha que nós temos condições e nós queremos aproveitar exatamente esse momento em que há essa contenda entre executivo, legislativo, face também aquelas outras circunstâncias de lava-jato e por aí afora. Então, nós temos confiança de que pelo menos a gente consiga avançar na Câmara dos Deputados ainda neste ano, não no primeiro semestre, mas no segundo semestre eu tenho a impressão que sim. Como estão as negociações com o presidente do Senado, Renan Calheiros, pela votação da PEC dos servidores que se aposentaram por invalidez? Nós estamos começando, não com ele propriamente, porque a gente está começando a conversar com os líderes partidários primeiro, para depois nós juntamente, talvez até com a aquiescência dos líderes partidários, nós chegarmos ao presidente da Casa já com uma construção de um apoio a partir das lideranças da Casa para a PEC 56, que é exatamente a PEC que trata das aposentadorias por invalidez permanente no que diz respeito à paridade e integralidade também dos proventos. Haverá nova mobilização pelas entidades, pela aprovação das PECs? Mobilização existe todos os dias. Nós não podemos nunca estarmos desmobilizados um dia sequer. A forma como se dão essas mobilizações é que podem variar. Nós fizemos agora, no dia 11, a semana passada, lá na Câmara dos Deputados, aquele encontro no Nereu Ramos.
Há entidades que dizem que isso não gera os efeitos que a gente precisa, porque a gente termina falando para nós mesmos. Eu não entendo assim e muitos dos dirigentes das entidades também não, porque o fato de nós fazermos uma movimentação dentro da Câmara dos Deputados tem a repercussão nos demais, nos partidos, nas lideranças, enfim, junto a todos os deputados, porque um movimento lá dentro não passa despercebido. E isso é prova de que acontece assim, que nós tivemos um fato lá, alguém me ligou da segurança dizendo que o Eduardo Cunha tinha tomado conhecimento de que haveria um quebra-quebra, etc. Sinal de que estava havendo a repercussão que nós queríamos. Agora, vamos repetir, mais reuniões lá dentro, isso vai depender não de nós do Mozap. A gente aqui sugere e aí se submete à deliberação de todas as entidades, né? Mas a gente faz o que as entidades acham melhor para a consecução dos nossos objetivos, que o principal é a votação da PEC 555. Mas vamos continuar fazendo todo o trabalho que nós fizemos no ano passado e retrasado em relação a lideranças partidárias, solicitando o abaixo-assinado, a assinatura de cada líder dirigido ao presidente da casa, bem como também nós estamos já preparando correspondências e já solicitamos aos parlamentares todos que façam também aqueles famosos requerimentos individuais ao presidente da casa para que coloque em votação. Então, diante desse trabalho todo, ainda secundado ou ajudado pelo impulso das entidades nos estados junto aos seus parlamentares federais, nós, enfim, consigamos criar aquele ambiente que nós tínhamos no ano passado, na verdade. Mas o presidente Henrique Eduardo Alves não cumpriu a palavra dele, sempre baseado na condição de que houvesse uma liberação por parte do primo dele, que era o ministro da Previdência, senador, hoje voltando a exercer o seu mandato de senador no Senado Federal. Então, nós vamos continuar com o nosso trabalho. E aí, dentro desse conjunto todo do trabalho, eu destaco o trabalho da ANASP, que sempre esteve junto. E, aliás, no último encontro de quarta-feira, após a abertura e falação de alguns parlamentares, foi que abriu as falas para as demais entidades, foi o doutor Alexandre Barreto, presidente da ANASP. Há quantos deputados e senadores comprometidos com a aprovação das propostas? Bom, nós tínhamos no ano passado 430 e poucos requerimentos de parlamentares e num determinado momento, todos os líderes tinham assinado o abaixo-assinado. Depois, no momento seguinte, logo a seguir, por advertência do presidente da Casa de então, o líder do PT, instado pela Casa Civil, assessoria lá da Presidência da República, ele foi forçado e convidado, entre aspas, a retirar sua assinatura, que foi deplorável isso, mas nesse ano a gente quer ver se constrói de novo esse mesmo apoio. Agora, dizer quantos deputados estão apoiando, eu quero crer que todos lá dentro apoiam, porque todos os parlamentares ou têm irmão ou têm alguém na família que é servidor público ou então é também trabalhador do regime geral. E essas duas matérias estão concatenadas, estão unificadas através do UNACE para a nossa luta lá no Congresso. Aí é Mozap, COBAP e todas as nossas entidades, FONACAT também, enfim, todas as entidades estão irmanadas no mesmo objetivo. E quais as novas estratégias de lutas do UNACE?
não são novas as estratégias, são as estratégias que nós já desenvolvemos no ano passado, retrasado. Agora nós vamos intensificar o corpo a corpo junto aos parlamentares e tentar fazer movimentações nos estados também para que todas as entidades nos estados possam se engajar nessas lutas presencialmente, porque aqui em Brasília nem todas as entidades conseguem vir, né? Então, mas com o movimento lá nos estados, todo mundo se integra, todo mundo participa dessas lutas, e isso para nós é fundamental. Então, a estratégia vai ser sempre a mesma, né? Brigar até que nós consigamos aprovar essas matérias, essas e outras, né? Porque nós não estamos brigando só pela 555 e nem tampouco pela 4434. Nós estamos brigando por todos os assuntos que dizem respeito aos servidores ativos, aposentados e pensionistas, e aos trabalhadores também aposentados e pensionistas, mas também os trabalhadores na ativa do regime geral. Obrigada pela entrevista. Bianca Guariz para a TV Anaspis.